o que está acontecendo com o Grêmio de Filipão no Campeonato Brasileiro. Bom, se tu quer saber um pouco mais sobre isso, fica ligado no vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos seguidores do Boleirês, a linguagem da bola. Bom, em primeiro lugar, já curte o vídeo, se inscreve se tu ainda não for inscrito no canal e ativa a notificação para receber mais conteúdos como esse. Mas enfim, o que está acontecendo com o Grêmio no Campeonato Brasileiro? Bom, vocês vão lembrar que no final do trabalho do Thiago Nunes, o Grêmio era uma maçaroca total. Não tinha organização nenhuma dentro de campo, nem ofensiva, nem defensiva, era uma terra arrasada absoluta. Bom, chega o Filipão nesse contexto e ainda com muitos desfalques, implementa aquela cartilha de arrumar o time de trás para frente. Primeiro ele arruma a defesa, o time joga mais atrás, para de tomar muitos gols nos primeiros jogos, assim consegue alguns empates e até jogando por uma bola fazer um gol lá e ganhar alguns jogos. Porque a gente sabe como é que é, né? O adversário vem para cima, quer fazer o gol, tu tem espaço no contra-ataque, então o Grêmio mesmo jogando bem pouco conseguia ali marcar alguns gols e ter alguns resultados positivos que fizeram com que o Grêmio conquistasse pontos e tal e fosse melhorando. Afinal de contas, o Grêmio estava afundado na zona de rebaixamento, tinha 2 pontos no campeonato e foi melhorando a situação e hoje está ali na fronteira de tentar sair dessa situação. Mas o grande problema é que enquanto os adversários estivessem só atacando o Grêmio pudesse fechar e jogar no contra-ataque, ia servir essa tática. Em algum momento, a gente sabia que os adversários iam se fechar, iam vir aqui na linha de adversários piores que o Grêmio, pelo menos na teoria, que o Grêmio ia ter obrigação de vencer, o Grêmio ia ter que buscar o resultado. Não ia servir para o Grêmio jogar para não tomar um gol, se der o empate deu, se der a vitória melhor. Não, o Grêmio ia ter que buscar o resultado. E aí o Grêmio ia ter que criar, ia ter que achar os espaços numa defesa, e isso aí requer um nível de habilidades mais alto. E aí, todos os jogos que isso foi cobrado, o Grêmio demonstrou que não é capaz. Já foram uns 4 ou 5 jogos ultimamente aqui em casa, com adversários que se retrancaram mais, em que o Grêmio simplesmente não conseguiu criar nada. Aí é um jogo absurdo, completo. Tudo aquilo que a gente vê de evolução nos outros jogos, quando a gente se defendia e jogava de contra-ataque, via o Grêmio estava melhorando, se perde. O que a gente vê é novamente uma maçaroca total dentro do campo. E por que isso acontece? Isso acontece porque, bom, quem não viu ainda, dá uma olhada no vídeo que eu fiz ali falando que o armador é o número 8 e não o camisa 10. E depois volta aqui para entender que o Grêmio não tem armação nos volantes. Aonde a bola circula no jogo, se tu olhar quando o time está no ataque, é nos volantes. É muito difícil circular ali no meio e tal. Só na hora do final do gol, mas do resto a bola circula sempre ali pelos volantes, que é onde tem o espaço. Então tu tem que ter um volante com capacidade de armação, como era o Maicon anteriormente e tal. E o Grêmio não tem esse jogador hoje no time titular. O Thiago Santos é apenas um marcador, tem um passe não muito bom. O Lucas Silva também é um pouquinho mais ofensivo, mas não é capaz de armar. O Vijaçante é uma peça interessante, o Vijaçante ele se movimenta muito, chega na área, é um jogador bom, porém também não tem essa característica de armação, e aí o resultado é que não há inteligência, não há armação nesse meio campo. O jogador, em primeiro lugar, o Grêmio tem dificuldade em ter o controle da bola e dominar o jogo, e aí dá muitas oportunidades para o adversário no contra-ataque e tudo mais, e também quando consegue ter o controle, não encontra os espaços para fazer o gol. Por quê? Porque não tem esse passe inteligente, que acha os espaços, que conduz o time para os lugares certos dentro do campo. Então, para começar, esse é o primeiro problema. Aí o que acontece? Acaba que o Rafinha, que é um jogador muito inteligente, está jogando na lateral esquerda ali, que já é destro, então acaba não indo tanto ao fundo, ele vem um pouco mais para dentro e às vezes quem faz às vezes de uma armação na base da jogada é o Rafinha. Só que é muito pouco ainda, um jogador lá no lado esquerdo e tal, não é o suficiente para dar uma armação para o time, é no máximo um lampejo de armação que a gente tem essa situação do Rafinha. Então isso aí já é uma situação terrível. E mais à frente, quando chega no setor dos meias, dos atacantes, aí a situação se agrava ainda mais. Por quê? Porque não tem uma movimentação ordenada, uma ideia de ataque. Vocês vão lembrar de outros vídeos aqui, análise e tal, que fala, o ponteiro vem para dentro, o lateral passa, coisas assim, a amplitude do outro lado fica tal, o centroavante puxa a marcação, faz parede, sei lá, várias situações assim. O Grêmio não tem nenhuma dessas ideias.
O Grêmio tem os jogadores ali em suas posições e cada um faz o que quer. Se o lateral e o ponteiro vierem para ele não ficar ninguém na amplitude, ficou. Se os dois ficarem lá abertos e ninguém atacar a área, ajudar o centroavante, azar. Não tem organização, vira uma bagunça total. E muitas vezes o que a gente vê é os jogadores do Grêmio isolados, às vezes. Tu vê daqui a pouco um Ferreira, um Campaz, um Douglas Costa isolado num determinado setor, com o jogador mais próximo a 20, 30 metros dele, e aí esse jogador cercado por 3 vai fazer o quê? Por mais qualidade que tenha, não vai fazer nada. Se o cara passar por 3 assim, é muito difícil. E aí, porque a individualidade ela depende também do coletivo, porque se tem um cara mais próximo ali, mesmo que tu não faça o tabelamento e tal, pelo menos tu preocupa o marcador já tá mais preocupado com um possível passe, facilita que tu faça o drible. Aí não, dessa forma não. O cara tá ali isolado, ou ele passa por todo mundo como se ele fosse um gênio e nada acontece. Então, isso aí complica muito o jogo do Grêmio, não tem essa aproximação, essa organização no campo de ataque para envolver nem nada, é cada um por si, Deus por todos. E aí, o que acaba acontecendo? Os jogadores tentam levantar a bola para a área de qualquer jeito. O que também não é uma boa solução, por isso que a gente vê tantos levantamentos que o Grêmio faz para a área e tão pouca efetividade. Por quê? Porque o próprio cruzamento ele tem que ser bem pensado, tem que ser bem trabalhado, tem que chegar bem no fundo, numa boa condição, ter gente legal na área para cabecear e não levantar de qualquer jeito, como o Grêmio fica fazendo, que não leva a lugar nenhum. Então é fundamental que o Filipão, em primeiro lugar, pense em usar um jogador com capacidade de armação ali nos volantes, e entrou no segundo tempo do jogo contra o Cuiabá o Jean-Pierre, que tem essa capacidade, que ele deu uma melhorada naquele momento, mas assim, o Jean-Pierre pode ser que falte marcação, porém o Fernando Henrique é um guri que tem essa capacidade, é muito guri ainda, eu sei, mas é o que a gente tem no momento, tem essa capacidade. O Darlan já um pouco mais testado e que é um bom jogador, pode surgir como uma boa alternativa. É claro que nesse momento o Grêmio vai ter jogos que vai ter que atacar, jogos que vai ter que se defender, daqui a pouco pode, nos jogos tem que se defender, manter o time como jogou naqueles outros jogos aí com o Thiago Santos, Vidia Sante, até o Lucas Silva mesmo, se for o caso, e só se fechar. Mas nesses jogos tem que atacar, bom, aí opta por um Fernando Henrique ou por um Darlan, justamente para ter a capacidade de criar, porque senão não tem como. E além disso, o Grêmio tem semanas livres de trabalho e tal, que o Filipão precisa trabalhar essa movimentação no ataque, o Filipão precisa ordenar esse ataque, não dá para ser assim, cada um por si. Tem que ter uma ideia, senão não vai ter como. Então, acho que esse é o diagnóstico dos problemas que o Grêmio tem. Vai ter quem diga, o Grêmio fez alguns gols, fez, mas fez os gols a forceps, pela vontade, porque, aliás, não falta vontade, falta organização. O Grêmio só faz gols, só faz uma coisa porque tem vontade, porque os jogadores lutam muito, e aí daqui a pouco conseguem um gol, uma situação, porém, o Grêmio se desorganiza tanto para buscar o gol, e o Grêmio se joga tão para frente para fazer o gol que se desequilibra. Aí acaba tomando lá atrás, e aí também não tem os resultados positivos, porque quando faz 1-2, já tomou 1-2 também. Então, o time tá tudo interligado, não dá para... O Grêmio precisa se organizar, saber atacar, para além de fazer os gols, não se expor tanto lá atrás quando está nessa situação. Porque se fechar jogando contra-ataque, o Grêmio já aprendeu a fazer nesse tipo de jogo. Só que quando tem que atacar é que vem o problema. E é aí que a gente tem que evoluir. Esse é o diagnóstico, espero que o Filipão perceba isso, melhore essas situações, porque o Grêmio precisa muito desses pontos para escapar do rebaixamento. Afinal de contas, se tu for olhar em termos de pontuação, a situação do Grêmio não é tão grave assim. O Grêmio está a uma vitória, pelo menos quando eu faço esse vídeo, o Grêmio está a uma vitória do confronto contra o Santos de sair da zona de rebaixamento. Da mesma forma, se o Grêmio fizer metade dos pontos, 50% dos pontos até o final do campeonato, o Grêmio vai chegar a 46 pontos, que matematicamente tira qualquer possibilidade de rebaixamento. Então, pelos pontos, a situação não é tão ruim. O problema é esse desempenho, principalmente quando tem que atacar, e o psicológico, porque depois desses 3 resultados negativos, com o Atlético Paranaense lá no Sintético, e nesses 2 últimos jogos em casa, contra o Sport Cuiabá, o psicológico voltou a se afetar. O psicológico que estava muito ruim na época pelo Thiago Nunes, que era uma preocupação muito grande, melhorou quando o Filipão chegou, e agora com essa oscilação do time do Filipão, o psicológico se afetou de novo, não só do time, como da torcida, e todo o contexto do Grêmio. E esse psicológico ele pode derrubar sim, porque esse psicológico ele faz a bola queimar, faz o fácil ficar ainda mais difícil, parece que tem aquela nuvem carregada na cabeça do time, e isso aí não pode acontecer. Então o Grêmio precisa jogar melhor e ter resultados positivos para recuperar essa confiança, todo o contexto gremista, para que a gente faça o que não é tão difícil. Conseguir metade dos pontos não é tão difícil, vencer do Santos lá, que o Santos também não é tão difícil, mas tem que ter cabeça no lugar, tem que ter calma, e o Filipão tem que resolver os problemas para que isso dê certo. Então, fique ligado
nos próximos vídeos do Boleirês, a linguagem da bola. Tchau!